No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa que fez parte da minha infância e eu tenho certeza que da sua infância também. E se você ainda não comeu, com certeza já viu essa sobremesa por aí, a gelatina colorida ou mosaico de gelatina. Feita com vários sabores de gelatina e um creme delicioso que derrete na boca, essa sobremesa é saborosa, fácil de fazer, barata e muito refrescante. Ela vai bem em qualquer ocasião e no Natal é sempre uma das mais pedidas, não pode faltar. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te mostrar como fazer e cortar as gelatinas e os segredos para elas ficarem perfeitas. Depois vamos para o nosso creme delicioso que é super fácil de fazer, é só bater e tá pronto. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu também vou falar sobre armazenamento e validade para você já incluir essa receita no seu menu de Natal. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva e clique no sininho de notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo entrar no ar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, porque assim você nos ajuda a fazer o canal crescer. E já me conta nos comentários que sobremesa refrescante você gostaria de ver aqui no canal. Eu coloquei a receita da gelatina colorida e os links de outras receitas refrescantes e deliciosas que a gente tem aqui no canal na descrição do vídeo. Para acessar a descrição é só clicar aqui embaixo do título do vídeo, certo? Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a nossa sobremesa, eu vou precisar de gelatina, água quente e vou mexer até que a gelatina esteja completamente dissolvida. Precisa dissolver e mexer bem a gelatina, que é para não ficar nenhuma bolinha. Aqui a gelatina já está bem dissolvida, mas eu vou passar uma espátula aqui ao redor, para tirar essas bolinhas que ficaram aqui presas na vasilha. Não pode deixar essas bolinhas aqui na lateral da travessa, porque quando a gente vai comer a gelatina, fica aquele pedacinho, sabe? Não fica tão bom. Então, tenha esse cuidado de dissolver tudo muito bem. Gelatina dissolvida, não ficou nenhuma bolinha. Agora eu vou acrescentar água fria. E mexer novamente. Para preparar essa gelatina, eu vou usar metade da água indicada na embalagem, porque a gelatina precisa ficar bem firme. Nossa gelatina de morango já está pronta, agora vamos para os outros sabores? Além do sabor de morango, vamos fazer gelatina de uva, abacaxi, limão e tutti-frutti. E agora eu vou repetir o mesmo processo com todas as outras cores de gelatina. Você pode usar a marca de gelatina da sua preferência, mas escolha sempre uma gelatina de qualidade, porque as mais baratinhas não dissolvem muito bem e não têm um sabor tão gostoso. Elas têm um sabor mais forte, às vezes muito doce, que não são tão legais. Quanto mais cores de gelatina você usar, mais bonita a sua sobremesa vai ficar. Nossas gelatinas já estão prontas e eu vou preparar o potinho onde a gente vai colocar. O meu potinho tem 12 por 18 centímetros, mas você pode usar o potinho do tamanho que você quiser, tá? Vou colocar algumas gotinhas de óleo aqui, que é pra gente espalhar bem e ficar mais fácil de desenformar a gelatina depois. Tô usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Ele não deixa sabor na gelatina, tá? Pode ficar tranquilinho. Potinho untado. Agora colocamos as gelatinas nos potinhos. E aí depois que todas as gelatinas estiverem prontas, é só levar para a geladeira e deixar ficar bem firme. Depois de algumas horas as gelatinas estão bem firmes, prontinhas para serem cortadas. E agora eu vou usar uma faquinha para cortar. Eu vou cortar a gelatina em quadradinhos. Depois é só passar uma espátula de silicone aqui nas laterais para separar todos os quadradinhos. E é assim que eles ficam. Agora eu vou repetir o mesmo processo com todas as outras cores de gelatina. Vamos preparar o creme. Eu vou começar o creme hidratando a gelatina incolor. E para isso nós vamos usar água filtrada e gelatina em pó incolor.
O pacotinho vem com 2 unidades, a gente vai usar uma só, 12 gramas de gelatina. Eu coloco a água no potinho e venho polvilhando a gelatina aqui por cima. Agora eu vou mexer para tirar aquela película que ficou formada aqui na parte de cima. E vou deixar essa gelatina descansando por mais ou menos uns 5 minutos para ela ficar completamente hidratada. Ó, depois de um tempinho a gelatina tá bem firme, até se cortando quando a gente levanta a colher. Agora eu vou levar para o micro-ondas por 20 segundos para ela voltar à textura líquida. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema, pode fazer em banho-maria, tá? Depois de aquecida, é assim que a gelatina vai ficar. Agora eu vou reservar e vamos para o batimento do creme. Eu vou começar colocando no liquidificador o creme de leite. Depois eu adiciono leite condensado. Agora é só bater o creme por 1 ou 2 minutinhos. Enquanto o creme está batendo, eu vou acrescentar a gelatina. Precisa ser aos pouquinhos, com ela caindo em fio, que é para não formar grumos de gelatina sem dissolver. Eu estou fazendo um creme branco, mais básico mesmo. Mas se você quiser, pode saborizar esse creme. Você pode acrescentar leite de coco, leite integral, leite em pó ou mesmo gelatina no sabor que você quiser para deixar esse creme colorido e com o sabor desejado. Todos os ingredientes para esse creme precisam estar em temperatura ambiente. E isso vale principalmente se você optar por usar leite de coco ou leite integral nessa receita. Isso é importante porque a gente vai colocar a gelatina aquecida aqui no creme. E aí, se eu colocar a gelatina aquecida com algum ingrediente aqui do creme gelado, essa gelatina vai endurecer na hora, instantaneamente, e não vai dissolver, não vai se misturar corretamente no creme, certo? Então não se esqueça, todos os ingredientes para o creme precisam estar em temperatura ambiente. Agora é só desligar e é assim que o creme fica. Ele fica bem líquido, mas depois que for para a geladeira, vai ficando mais firme. Agora eu vou reservar o creme e a gente vai montar a nossa gelatina colorida deliciosa. Para montar a nossa gelatina, eu estou usando um refratário. E aqui ele tem 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Estou usando o refratário desse tamanho, mas você pode usar o refratário no tamanho que você quiser, certo? O primeiro passo é colocar todas as gelatinas coloridas aqui dentro. Essa gelatina tem um super gostinho de infância, né? Ela fazia parte das festas na minha casa. É uma sobremesa super econômica, barata, porque a gelatina tem um custo muito baixo e deliciosa. Agora eu poderia mexer aqui a gelatina com a colher para poder misturar todas as cores, mas eu não gosto de fazer isso, porque se a gente mexer antes de colocar o creme, pode dar uma machucadinha nas gelatinas e elas ficarem com muitos pedaços pequenininhos. E aí, ela não vai ficar tão bonita. Agora a gente só vai adicionar o creme branco. E depois de colocar o creme, vou misturar para as cores da gelatina ficarem bem espalhadas e ela ficar bem bonita na hora de cortar. Agora a gelatina está prontinha e é só levar para a geladeira até que ela fique bem firme. Depois de mais ou menos 3 horas na geladeira, olha como ela fica linda e perfeita. E depois de pronta, é assim que ela fica. Super colorida, com uma textura deliciosa e que derrete na boca. Na minha casa, a gente chamava essa gelatina de gelatina colorida, mas eu já vi muita gente chamando de mosaico de gelatina. E agora me conta, como é que é o nome dessa sobremesa aí na sua cidade? Olha que delícia essa gelatina, cremosa, derrete na boca, refrescante, perfeita para fazer no verão. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o nome dessa sobremesa na sua cidade. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais.
A validade da gelatina colorida é de até 5 dias e ela deve ser conservada sempre na geladeira. Você pode fazer na travessa, como eu fiz, ou já fazer nos potinhos de sobremesa individuais, que também fica muito bonito. E ela rende muito. Eu usei um refratário bem grande, com capacidade para 3 litros, e o custo da receita é super baixo, menos de R$35, ou seja, dá para se refrescar e agradar a família inteira, gastando super pouquinho. E aí, gostou da nossa gelatina colorida? Me conta quais sobremesas de verão você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas refrescantes, deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!